A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 a revista aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 2. E esta lição de número 2, ela tem como tema Somos Cristãos. Nós postamos aqui a lição de número 1 numa playlist chamada Fé Cristã. Os irmãos podem estar averiguando ali no nosso canal. Esta lição, irmãos, para a data do dia 12 de janeiro de 2025, ela tem como textual Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no versículo 19, que diz assim, ó: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Amém? Este quesito aqui, relacionamento pessoal, né? Cada um de nós devemos ter o nosso relacionamento com o nosso Salvador, nosso relacionamento pessoal, devemos ter o nosso devocional, né, diante de Cristo, aquele que nos salvou. Devemos ali ter uma palavra mesma diz, né? 5 mandamentos ali na vertical e o restante na horizontal. Temos que ter a nossa comunhão com o nosso Pai. Através do que? Através da oração, através do jejum, através, como já disse aqui, do nosso devocional diário, lendo, estudando a palavra do Senhor para que possamos estar nos alimentando. Assim, dessa maneira, né, algumas formas que nós temos de manter o nosso relacionamento com Cristo. E não, irmãos, como muitos dizem, né, que estamos aí taxados sobre um conjunto de regras ou de ritos, né? Muitas pessoas falam, você cristão para quê? Nossa, tem um monte de regra, um monte de coisa que vocês têm que cumprir. E na verdade isso nos traz, né, a liberdade, ou seja, nós não somos escravos de vício, nós não somos escravos, melhor aqui ainda colocando, né, do pecado. Deus já nos libertou disso daí. Então nós não temos esse conjunto de regras e de ritos, não. O nosso manual de fé e conduta é a palavra do Senhor, onde nós estabelecemos esse relacionamento pessoal com o nosso Deus. Amém? Nós estaremos agora trazendo aos irmãos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 9, e depois o versículo de número 14, que diz assim: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aqui nós iremos abordar, né, esse aspecto aqui de Tito ser grego e ali o pessoal ali, né, que nós estaremos vendo na lição de hoje, querer fazer a circuncisão nele. Comigo nós estaremos entrando neste quesito aqui, ó. Verso 4 diz assim, ó: Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, como disse aos irmãos lá no início da nossa aula aqui a respeito da nossa verdade prática e do relacionamento. Nós temos liberdade em Cristo e não estamos aqui em servidão no sentido de escravização, né, ou no sentido de obrigação de cumprir regras e ritos. Ainda Paulo continua dizendo no verso 5, ó, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Verso de número 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas, verso 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Caminhando agora para os nossos objetivos da lição de hoje, como é de costume aqui da revista, nós temos 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. O segundo, elencar, ou seja, numerar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos juizantes que se opunham ao evangelho da graça. E o terceiro objetivo, mostrar que de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então nós estaremos aqui estudando estes 3 objetivos pautados aqui na palavra do Senhor, e temos como motivação para a nossa lição de hoje: se naquele tempo os apóstolos já sofriam essas pressões dos judaizantes ali para deturbar ali o evangelho de Cristo, na atualidade nós temos que estar atentos às investidas contra a ortodoxia da fé cristã. Nós começamos a nossa primeira lição falando, que esta revista aqui, nós traríamos aqui a defesa da nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós professamos. E ainda, irmãos, nós temos que estar atentos ao que? Esses ensinamentos se eles são fiéis à doutrina, ou seja, se eles estão pautados na Bíblia, e se não são umas tentativas de nos desviar da nossa fé. Então, por isso, nós temos que estar estudando, meditando neste conteúdo da nossa lição de hoje. Essa foi a nossa motivação para estarmos estudando esta lição de hoje. Nós vamos caminhar aqui agora para a parte de introdução da nossa aula, que tem como palavra-chave Evangelho. E Evangelho significa sucintamente aqui, literalmente significa o quê? Boa mensagem, boas notícias, boas novas. Ainda no dicionário da língua portuguesa, é a doutrina e a história de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós temos esta palavra-chave para estarmos estudando aqui. Bom, na nossa introdução, o autor da revista ele pontua aqui que nós veremos que Gálatas 2, capítulo 2, é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos juizantes. Ainda aqui podemos trazer na nossa parte introdutória que a igreja, a jornada histórica da igreja, ela começou ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e numa comunidade judaica. Daí, irmãos, essa pressão aqui que nós estaremos estudando na lição de hoje entre o que? Judaísmo e cristianismo. Nós vamos caminhar agora para os 3 tópicos que nós estaremos estudando na lição de hoje. O primeiro tópico, ele tem como tema prevenindo-se contra a tendência judaizante. No segundo tópico, nós estaremos estudando a tendência judaizante no início da igreja. E como terceiro tópico, estaremos estudando aqui, pela graça do Senhor, o seguinte tema: a tendência judaizante
hoje. Né? Então, aqui no primeiro tópico, que tem os seus 3 subtópicos, o primeiro subtópico nós vamos tratar sobre subindo outra vez a Jerusalém, lá em Gálatas capítulo 2, verso 1 e 2, que nós já fizemos menção na nossa leitura bíblica em classe. Aqui, o autor da revista, ele pontua para a gente, ó, essa segunda visita foi por revelação, conforme nós lemos lá no versículo de número 2 de Gálatas capítulo 2, ó, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui aos irmãos, que somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária, ou seja, antes da primeira viagem missionária ali de Paulo. Então, esta epístola aos Gálatas, ela foi escrita antes do referido concílio lá de Jerusalém, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, como os irmãos podem estar lendo em Atos capítulo 15, versículos 5 e 6. Então, este primeiro subtópico aqui foi quando Paulo ali ele subiu outra vez a Jerusalém para ali então tratar e levar, né, o Evangelho de Jesus Cristo, como nós estaremos vendo no segundo subtópico, que tem como tema o objetivo da reunião. Aqui, ó, é possível que essa segunda visita por meio de revelação, novamente frisando aqui, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, conforme nós podemos relatar em Atos capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30, que diz assim, ó, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Olha o verso 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então aqui nós relatamos aqui que esta missão foi para que pudesse ser ajudado ali o povo de Antioquia. E olha que interessante, irmãos, aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Aqui, queria fazer uma reflexão com os irmãos, aproveitando a ocasião. A missão, né, o objetivo era outro. Porém, olha a estratégia que Deus deu a Paulo ali. E aí, irmãos, eu gostaria de trazer aos irmãos que nós devemos fazer a mesma coisa. Aproveitar o quê? As ocasiões que nós temos para estar falando do Evangelho, né? Do amor de Jesus Cristo para com as pessoas. Deus tem me dado esse canal aqui há um pouco mais de 2 anos aí, para poder ter essa oportunidade de estar falando do amor de Jesus Cristo. E se você, né, está assistindo esta videoaula aqui, esta aula, essa lição da Escola Bíblica Dominical, divulgue na sua família, divulgue aos seus amigos, no trabalho. O único intuito nosso aqui é o quê? Falar do amor de Jesus Cristo e como ele pode, né, transformar a nossa vida, trazer o que? A Bíblia vai dizer, ele nos ensina que nós teremos aflições, mas ele venceu o mundo e nos deu, né, em Cristo Jesus capacidade para também estar enfrentando os dias maus. Então nós temos que aproveitar as ocasiões que temos para falar do Evangelho, para pregar o amor de Jesus Cristo. Ainda, um segundo ponto que gostaria de destacar aqui, ó, é que Paulo tinha convicção de que ele recebeu esse Evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Foi por revelação que ele foi ali e aproveitou aquela ocasião para estar apregoando a palavra do Senhor. E aqui, irmãos, uma outra palavrinha que eu gosto muito de frisar: em tudo que nós planejamos fazer segundo a misericórdia do nosso Deus, nós temos que ter o quê?
convicção, né? Não podemos titubear em dois sentidos. Temos que ter convicção da nossa fé em Deus, temos que ter convicção do nosso trabalho, daquilo que Deus colocou na nossa mão, seja secularmente falando, ou seja na obra do Senhor. Temos que fazer o quê? Como a Deus, né? Temos que fazer aos homens como o próprio Paulo ensina em Colossenses. Temos que fazer aos homens como se fosse a Deus, ou seja, convicção, uma pessoa convicta do Evangelho, convicta da fé que processa, convicta da sua família, convicta no seu trabalho. O inimigo, ele não vai achar legalidade para trabalhar. Agora, se nós não temos essa convicção, se tudo que fizermos ali fomos fazer com dúvida, pensando, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A Bíblia diz que aquele que fica olhando o tempo, né, nunca planta, ou seja, nesse meu entendimento aqui, trazendo aos irmãos, né, esse conceito aqui de convicção aqui. Temos que ter a nossa fé pautada, convictos no nosso Deus, aquele que traz, né, a salvação. O Salmo de número 3, verso de número 8, diz que a salvação vem de Deus e sobre o seu povo seja a sua bênção, ou seja, nós temos essa promessa da parte do nosso Deus e temos que ter a convicção de que somos sim abençoados pelo nosso Senhor. Amém? O terceiro subtópico vai falar a respeito daquilo que nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, Tito e a circuncisão, ali no verso de número 5 que nós já fizemos menção. Por quê? O autor da revista ele pontua aqui, que Tito, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. E ali, irmãos, os judaizantes, eles queriam o quê? Que Tito ele fosse circuncidado. E nós lemos lá, né, em Levíticos capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, que isso era uma exclusividade ali do povo israelita. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E olha o verso de número 3, diz assim, e no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então, Tito não era judeu, e os judaizantes queriam que ele fosse circuncidado. E aí Paulo vai e enfrenta essa situação ainda. E ainda a gente pode trazer aqui, no entanto, nessa reunião de Jerusalém, Paulo, né, expôs o evangelho que pregava aos gentios. Ele não cedeu nem um pouco. Lá no verso 5 nós vemos essa referência aí. Isso por 2 razões. Primeiro, como já expliquei aqui aos irmãos, Tito era grego. E segundo, porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do cristianismo. Então, nós vamos ver também lá na nossa conclusão da lição de hoje, né, que isso é um erro, né? Então, vamos ainda voltar a abordar aqui este assunto aqui, e porque Paulo, né, ele debateu ali e explicou ali aquela situação toda. Ainda podemos trazer que os judaizantes tentavam enfraquecer a autoridade de Paulo e ensinavam um falso evangelho. E aí, irmãos, como disse aos irmãos lá no início da aula, temos que estar atento a essas doutrinas ou falsas doutrinas que estão, né, querendo adentrar dentro das igrejas do Senhor. Hein? Nós temos como resumo para este primeiro tópico o seguinte: a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Nós vamos ver também um termo aqui, né? Legalidade, legalismo. Os judaizantes ali, e eles não deixavam de ser ali legalistas. É o que nós estaremos estudando aqui agora no tópico de número 2, que tem como tema a tendência judaizante no início da igreja. Este tópico também tem os seus 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz assim, o espanto do apóstolo. Tão logo retornou de sua viagem, Paulo ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E aí, irmãos, ele ficou estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Olha o que diz Gálatas, capítulo de número 1, lá no verso de número 6 e 7.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aqui ainda podemos salientar que os irmãos ali da Galácia ali, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam abandonando a sua fé. Eles tinham conhecido o verdadeiro evangelho e agora tão rapidamente estavam ali adotando o quê? Um outro evangelho. E olha o que Paulo vai trazer para a gente a respeito deste conceito, né, de legalismo, de anátema. Nós estaremos aqui também abordando, melhor dizendo, esse tema aqui. Nós estaremos aqui então trazendo aos irmãos, né, este conceito aqui, do porquê que eles estavam abandonando a sua fé e seguindo aí um outro evangelho. Olha o subtópico de número 2. Quem eram os judaizantes? Lá no verso 4, nós já trouxemos aqui uma referência aos irmãos. Eles eram o que? Opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe aqui, ó. E eles também eram o que? Legalistas dentre os judeus, e por isso chamados de judaizantes. E o que significa, né, esse termo aqui, legalista? Legalista é o estilo de vida de pessoa que acredita que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor da salvação divina. E nós estamos falando aqui desde o início da nossa aula que nós não vivemos um conjunto de regras e de ritos, e os judaizantes aqui, eles estavam, né, sendo legalistas neste conceito. Paulo ainda vai trazer, né, lá em Efésios capítulo 2, no versículo de número 8, sobre esse conceito aqui de legalismo, que nós somos salvos pela graça, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele também trata, né, Atos capítulo 15, versículo de número 1, diz assim, ó: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos, ó, não podeis salvar-vos. Então este evangelho que estava sendo pregado ali, ele era um evangelho, né, distorcido, ele estava sendo pregado ali erroneamente. E aí Paulo vem e rebate a tudo isso. E ainda, esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, e não era isso que Paulo havia deixado ali como ensinamento, como nós acabamos de ver aqui na palavra do Senhor. O terceiro subtópico, ele vai tratar sobre o clima de tensão, verso 3 ao verso de número 5. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes, e os outros discípulos, né, segundo o autor da revista aqui, deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, como nós já vimos no verso de número 4, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem ser convidados à reunião. Isso no verso de número 4. Eram inimigos primeiro, da liberdade cristã, inimigos do evangelho, eram inimigos, né, opositores de Paulo e do próprio cristianismo. E dessa maneira, essas pessoas, elas estavam infiltradas dentro da igreja, e elas conseguiam até entrar e participar das reuniões apostólicas. Aqui, irmãos, cabe uma reflexão, né, nessa oportunidade aqui, ó. Essas pessoas, esses judaizantes, esse pessoal aí legalista, eles estavam o quê? Infiltrados dentro da igreja, né? Será que acontece isso nos nossos dias de hoje? Pessoas que estão, né, dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, que é o nosso manual de fé e conduta, e não estão querendo que a Bíblia se molde aos seus prazeres? Será que existe isso hoje? Uma reflexão aqui para nós estarmos aqui meditando, né? Pessoas que talvez queiram trazer para dentro da igreja o modismo, aquilo que não está na palavra do Senhor, e elas estão, como o próprio Jesus Cristo nos ensinou, né, em Mateus capítulo 7, 15, ó, que acautelai-vos, porém,
dos falsos profetas, né? Aqui numa parte meu aqui, dos falsos irmãos, né? Que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui neste capítulo 2 de Gálatas, nós vimos ali que Paulo chama, né, de falsos irmãos, e Jesus vem nos ensinando para nós nos acautelarmos dos falsos profetas. Ainda Paulo, lá em Romanos 1,16, ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, a salvação do nosso Deus, né? Ela é para toda a humanidade, para todo aquele que lhe crê, aquele que o aceitar como seu Senhor e Salvador. Caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 2, temos que os judaizantes eram inimigos, como disse aqui aos irmãos, primeiro, da liberdade cristã. Nós não estamos pautados aqui em conjunto de regras ou de ritos, né? Eles eram inimigos também do Evangelho, eram opositores, né? Inimigos de Paulo, né? Do apóstolo Paulo e do próprio cristianismo. Nós estaremos agora, irmãos, trazendo aqui também aos irmãos aqui uma outra reflexão nesse sentido, que nós, como povo de Deus, devemos estar, né, como já trouxe aqui, convictos, né, convencidos de que a mensagem de Cristo é as boas novas de salvação. E nós vamos ver agora neste tópico de número 3 que ser ou apoiar esse legalismo é dizer que a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte dele, né, na cruz do Calvário, não foi suficiente. Olha só aqui no tópico de número 3, que nós estaremos estudando agora, olha o assunto que nós vamos refletir. A tendência judaizante hoje. Primeiro subtópico, lá tem como tema o mesmo evangelho, verso 7 ao verso de número 9, nós vamos refletir aqui que o evangelho é um só, não há dois evangelhos, o evangelho é um só. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Aqui nós vemos que o compromisso de Paulo era com os gentios, já o compromisso de Pedro ali era com quem? Com os judeus, mas a mensagem é a mesma. E aí no subtópico de número 2 nós vamos ver o perigo da doutrina judaizante. Aqui, os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Primeiro problema sério, a ameaça à liberdade cristã. O segundo, o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Então, os judaizantes colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Olha o que Paulo nos ensina lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 8 ao versículo de número 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Verso 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebedes, seja anátema. E o que significa essa palavra anátema? Condenação de uma doutrina, ou seja, de um ensinamento contrário a qualquer verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Próprio Paulo ali ensinando, e nós já lemos, né, a nossa referência maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 7, 15, para que nós estejamos o quê? Nós estejamos atentos, né, acautelados em relação ao quê? Aos falsos profetas, aos falsos irmãos. E aí eu gosto de trazer uma reflexão minha aqui, né? Existem os falsos profetas, os falsos irmãos, porque tem algumas pessoas que vão atrás do quê? Do falso evangelho, né? Querem que a Bíblia se conforme, né? Que a Bíblia se conforme aos seus desejos, às suas vontades. E a Bíblia, ela é imutável, a Bíblia é a própria palavra do Senhor para a nossa vida. Ainda podemos trazer aqui, que contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei, lutando contra os vícios da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, nós vemos lá, né, as obras da carne ali, e buscando as virtudes do fruto do Espírito. O fruto é um só, porém ali tem o que? Seus 9 gomos, vamos dizer assim, né? Então nós temos que estar vivendo através da dependência
do Espírito Santo de Deus para nos direcionar e não pautados na nossa vontade carnal fora da palavra do Senhor. O terceiro subtópico ele traz as práticas judaizantes atuais. Aqui o autor da revista ele pontua várias delas que são praticadas hoje aqui. Por exemplo, né, uma delas aqui, guardar o sábado. Aqui eu também gostaria de frisar, meus irmãos, sobre duas classes de pessoas. Os judeus, né, propriamente dito, e os que não são judeus, né, ou seja, os gentios. Então, aqui mais que querem praticar o judaísmo. Em relação aos verdadeiros judeus, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Ou seja, isto acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles. Aqui, os não judeus, ou seja, os gentios, que querem, né, ser judeus, é um erro, como comentei com os irmãos lá no início da nossa lição de hoje. É um erro o não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar né, o judaísmo. Cada um de nós, irmãos, nascemos original. Nós não devemos ser imitadores ou cópia de ninguém. Cada um de nós temos a nossa própria digital. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, lá no versículo de número 20, para a nossa reflexão. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém? Nós vamos caminhar agora, né, para o resumo, né, a sinopse deste tópico de número 3, que diz assim, contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei. Amém? Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. E eu trouxe aqui aos irmãos, né, o significado aqui, né, bem sucinto do que significa, né, legalismo, do que é ser legalista. Ainda podemos trazer que esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Então a diferença entre os judeus messiânicos e os judeus judaizantes atuais é que os judeus estão preservando a cultura hereditária deles e vamos falar assim, seguidores aqui ou imitadores, né, do judaísmo, eles estão colocando remendo novo em pano velho, como nosso Senhor nos ensinou lá em Mateus capítulo de número 9. Ou seja, é um erro, né, adotar essas práticas judaicas na liturgia para imitar o judaísmo, como nós estudamos aqui na lição de hoje. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema a encarnação do Verbo. Querendo Deus, em Cristo Jesus, estaremos aqui então para dar continuação, né, na lição de número 3. Amém? Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a sua vida, que esteja abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério.